Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, Igreja de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu já peço que você possa abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo de número 3. Amém? Amados, eu louvo a Deus pela vida dos que estão aqui. Amém? Você escolheu o melhor lugar para estar esta noite. E Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, amados, diz assim, queridos: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de tu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amados irmãos, o tema desta pregação é Desperta Igreja. Amém? Desperta Igreja. Amados, Jesus está voltando. Amém? Essa frase, irmãos, para alguns ela está ultrapassada. Mas nós sabemos, irmãos, para a igreja ela é atual, amém? Jesus realmente ele está voltando, né? O versículo número 11 ele diz: eis que venho sem demora, né? Amados, não foi um simples mortal que falou isso, né? Eis que venho sem demora, foi o próprio Deus, amém? O quarto livro do Antigo Testamento, o livro de Números, ele fala aqui, Números 23, o versículo 19, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? Amém? Então, irmãos, nós temos certeza e convicção e fé e cremos que Deus está próximo à sua volta. Amém? Aí eu pergunto, irmãos, a amada igreja, nesta noite de hoje, neste dia chuvoso, frio, né? Eu pergunto, o que está acontecendo com a igreja nos tempos de hoje? É uma pergunta, irmão, que eu mesmo, particularmente, eu tenho feito. A mim, nos meus momentos de meditação, eu pergunto, eu faço essa pergunta para mim mesmo, né? O que está acontecendo com a igreja dos tempos de hoje? Crentes, irmãos, frio.
sem compromisso, dando mau testemunho, irmãos. Felizmente, irmão, é o que está acontecendo nas igrejas de hoje. Eu tenho lá no meu trabalho, irmãos, tenho um irmão lá, ele é um cliente meu de muito tempo. Irmãos, por incrível que pareça, não se apavore no que eu vou dizer. Ele é um pastor. Mas, irmãos, certa vez ele chegou para mim e disse: irmão, me diga uma coisa. Como é que eu faço para mudar? Melhor dizendo, ele perguntou se eu conseguiria abrir o painel do carro dele para mudar a quilometragem do carro, alterar a quilometragem do carro dele, porque ele estava vendendo o carro e queria pegar um carro mais novo, e como o seu carro era um carro de trabalho, ele tinha uma quilometragem muito alta, pela idade do carro. E ali, irmão, aquilo ali eu fiquei profundamente triste com aquilo que aquele pastor falou. Eu não acreditei no que ele disse. E eu disse para ele que praticamente era impossível aquilo acontecer. Porque, como é um carro moderno, dificilmente ele ia encontrar uma pessoa que fizesse aquilo que ele queria. Antigamente era cabos, os velocímetros eram cabos, era com facilidade fazer isso. Mas hoje era difícil. Mas, irmãos, ele continuou insistindo. Mas eu mudei o assunto, deixei ele de lado e saí. Eu fiquei triste, irmão, com a situação daquela pessoa. Mas, irmãos, isso é a realidade, irmãos. Isso é só o que nós vemos. Mas Jesus, irmãos, ele já tinha predito isto, aos nossos irmãos há muito tempo atrás. Abra aí em Mateus, capítulo de número 24. Amém? Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Mateus 24, 3. Aqui, irmãos, ele diz o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E ele continua: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amados, é tudo isso, irmão, que está acontecendo, é para que nós venhamos, irmãos, nos despertar. Nós venhamos, irmãos, estar atento. É impossível, irmão, não perceber que a vinda de Jesus está próxima. E todos os sinais que estão se cumprindo no mundo. O Ali falou algo aqui, falou dos noticiários. Os noticiários, irmãos, eles mostram, que batem bem com as profecias do advento.
No Apocalipse, Jesus nos surpreende com a veracidade sobre o tema da sua volta gloriosa. Amém? Olha aí, vamos lá para Apocalipse 3, capítulo 11. Ele diz, no 11 ele fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os vencedores, irmãos, eles serão coroados. Eu falei muito isso no Benjamin semana passada, viu, irmãos? Falei muito isso. Os vencedores serão coroados. Olha, tem um texto muito conhecido que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Então, irmãos, os vencedores, eles serão coroados. Mas também tem uma advertência: guarda o que tens. E o que é que nós temos, irmão, de mais importante que nós devemos guardar? A nossa fé, irmãos, a salvação. Amém? Para que ninguém, irmãos, ninguém toma a tua coroa. Há muitos interessados em derrubar e derrotar o crente, ou seja, a igreja, irmãos. Satanás, irmãos, é o que ele mais deseja, é derrubar a igreja. Mas ele não vai conseguir, irmãos. O modo como Jesus vem, irmãos, é sem demora. Olha lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Ele vai dizer o seguinte, amada igreja. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja as suas vergonhas. Amados, muitos, infelizmente, notarão que Jesus veio e eles ficaram. Muitos. Mas também aqui também tem uma advertência para nossas vidas, irmãos. Ele fala em vigiar. Vigiar para permanecer na graça. Não ande nu. Ou seja, vigia. Não ande nu, nem espiritual, nem fisicamente. Amém? Não ande nu. Não se vejam as tuas vergonhas, as tuas iniquidades, que pode ser uma vida falsa, o mau testemunho, como nós acabamos de ver agora. O justo, irmãos, o justo, ele é feliz, em vez, o justo, ele é feliz em viver nos modos impostos pelo Senhor Deus, até que Jesus volte. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, não vamos nos pegar despreparados, irmãos. Amém? Eu falo muito lá no Planalto Benjamin, na congregação lá, irmãos, que, infelizmente, a vinda de Jesus, ele vai pegar muitas pessoas despreparadas. Vocês conhecem como é ali, irmãos? Infelizmente, vai acontecer isso, irmãos. O outro ponto, irmãos, Apocalipse 22, vamos ler o versículo de número 7. Apocalipse 22, 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amado, Jesus, ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso com os obedientes, com aqueles que guardam a palavra no coração. Bem-aventurado aquele que é praticante e operoso da verdade. As palavras, irmãos,
da profecia, né? Falo também aqui das demonstrações dirigidas às igrejas, às 7 igrejas, e todas as demais do livro Apocalipse, né? A Bíblia, irmão, e o Velho e o Novo Testamento na Bíblia, né, traça o perfil e revela a recompensa dos fiéis. Amém? Quem quer recompensado aqui, irmãos? Amém? É o que nós almejamos, né? A recompensa. E nós queremos, né, irmão? Chegar naquele grande dia receber a nossa recompensa, né? E a recompensa, irmãos, eu creio, irmão, que vai ser algo maravilhoso para nossas vidas, né? Apocalipse 1:3, irmã. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte, ó: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo, irmão, está próximo. Amém? O tempo está próximo. A vinda de Jesus, irmão, é real, e ela está bem pertinho, né? Está muito próxima. Apocalipse 22:12, irmã Sara. 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a recompensa, ela é individual. Assim como a salvação, irmão, é individual, a recompensa que tem guardado para cada um de nós, irmãos, também é individual. Amém? E também é pessoal, irmãos. Amém? Olha, o galardão que nós falamos aqui, a recompensa, irmãos, ela, por exemplo, o irmão Manel, irmãos, a recompensa dele, trazendo aqui como sendo individual, né, é dele. Amém? A minha é minha, a sua é sua. Amém? Assim também a salvação. Eu não posso salvar o Manel através da minha vida espiritual, nem o Manel a minha. Amém? Então, ela é individual, amados irmãos, né? E nós temos que nos lembrar disso sempre. Quanto mais obra, né, de justiça, mais galardão, né? Cada um receberá a recompensa de suas obras, quer sejam elas grandes ou pequenas. Amém? Cedo, ele diz cedo, rápido, né, em relação à vinda dele, irmãos. É como a gente sempre fala, né, é um piscar de olhos, né, é um piscar de olhos. Jesus, pessoalmente, irmão, galardoará os seus trabalhadores, né? Ele mesmo vai nos recompensar. Amém? Tem um texto também muito conhecido, está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 20. Mateus 25, 20. Vamos ler aqui, amados irmãos. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregasse-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, amados, esse texto, ele fala aqui, irmãos, é exatamente em relação à igreja, né? Como eu falei, nós vamos receber do Senhor a nossa recompensa. Amém?
Mas tem outro textozinho aqui que é muito interessante nós lermos agora, nesse momento, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Ele vai dizer, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante sempre, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Irmãos, aqui é para aqueles que acham que estão trabalhando demais. Sabia que tem muitos crentes que acham que estão trabalhando demais na obra do Senhor? Vou dar um tempo para o ministério, né? Vou ficar ali um pouco mais só na maré mansa, né? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as armadilhas do diabo, amém? Muito cuidado. Deus, irmãos, Ele não é com os medrosos, mas sim Ele é com os corajosos, amém? Tem corajoso aqui, irmão, para a obra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 9, 62, por favor. Lucas 9, 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o seu reino. Amém? Ninguém que olha para trás, irmãos, né, e lança mão do arado, ele é digno de receber a recompensa do Senhor. Amém? Então, irmãos, que nós possamos realmente estarmos com as nossas mangas, né, levantadas, prontos para trabalhar em prol do reino do Senhor, né? O pastor Flávio falou agora há pouco que vai ter o evangelismo no sábado, né? Ali próximo, ali a comunidade do Planalto Benjamin. E ali, irmãos, é trabalho sim na obra do Senhor, né? Não é para o homem, é para Deus. Amém? Vamos ver outro texto, irmão. Apocalipse 22, 20. Tudo isso aqui, irmão, esses textos que eu estou falando, é para que nós venhamos, irmãos, nos despertarmos mais. Amém? Como igreja. Apocalipse 22, 20, ele vai dizer o seguinte, ó: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Né? Então, a volta de Jesus, ela é irrevogável e irreversível, irmãos. É? Também ela tem uma garantia para a igreja. Jesus está empenhando, irmão, ali a sua honra nessa promessa. Né? Ele, irmão, está dizendo, ele está empenhando, ele está falando aqui, irmãos, a sua honra nessa promessa, meus amados irmãos. Né? Lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, nós vamos ler aqui apenas o versículo 35 de Mateus 24. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então, queridos, Deus, ele vela pela sua promessa. Ele honra aquilo que ele tem falado, né? E ele também, ele testifica, né? O que proclama, irmão, o que faz acontecer, de depois falar, Jesus, ele cumpre. Amém? Ele diz também: cedo venho, cedo. É uma palavra, irmão, de determinação. Ele é determinante ali naquele que está falando, ele está determinando. E é repetida, que leva a igreja, né, o crente, a estar pronto para a vinda de Jesus. Amém? E eu oro muito a Deus, irmãos, para que no dia que Jesus vier, ele venha me pegar de pé. Amém? Você lembra como eu falei a nudez? Que ele não venha me pegar com as calças baixas. Amém? Que ele venha me pegar ali vigilante. Né? E é isso que Deus quer, irmão, quando vier buscar a igreja. Né? Ele almeja que todos sejam salvos. Né?
Por isso ele enviou o seu filho, né? João, Sarinha, 14:3. João 14, versículo 3. Ele vai dizer: e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? E nós queremos, né, irmãos? Nós queremos estar com ele, né? Não é uma historinha, é a palavra de Deus que vai se cumprir nas nossas vidas, né? Que Deus, irmãos, ele possa encontrar uma igreja, falamos muito de avivamento, né, irmãos? Ele possa encontrar uma igreja avivada, uma igreja de pé, uma igreja, irmão, que realmente, irmão, vela pela palavra de Deus, uma igreja que ela escuta a palavra de Deus e ela pratica a palavra de Deus, né? Que ela prega a palavra de Deus, mas ela vive a palavra de Deus, né? Crentes fervorosos, crentes que realmente, quando a palavra está sendo ministrada, entra no ouvido e no coração, amém? Certa vez, irmãos, um pastor, ele contou algo, uma história, seguinte: todos os sermões, né, ali, todos os cultos ali, ele pregava a palavra, né, ministrava, mas ele não via mudança no comportamento da igreja, e ele continuava pregando a palavra. Certo dia, irmãos, ele num culto de doutrina, ele subiu no púlpito, chateado, né, porque o pastor também se chateia, viu, irmãos? E ali ele levou uma caneca com água, levou um aparelho de barbear, e ali, irmãos, a igreja não estava entendendo o que estava acontecendo. E o que ele faz, queridos? A igreja toda ali olhando para ele, para ver se aquilo ali era ali algo que ele ia fazer, alguma mensagem que ele queria transmitir. Mas ele começou ali, irmão, no púlpito ali, se barbear. Terminou de se barbear, ele simplesmente, amados, ele se limpou, lavou o rosto, e em seguida ele desceu, encerrou o culto, e a igreja ficou, todo mundo se perguntando: o que é que vai acontecer? O que foi que houve? E ele acabou. E os irmãos passaram ali a semana toda questionando um com os outros. O que é que aquela cena estava trazendo de lição, que ele queria passar de lição para a igreja. Aí no próximo culto, esse pastor chega, irmãos, e ali os irmãos perguntaram. E ele calado. Então ele subiu, aí ele diz: vocês prestaram atenção, né? Passaram a semana comentando o que seria, o que aquela mensagem queria trazer para a vida de vocês, mas na verdade não é nada, né? Simplesmente não é nada, mas vocês prestaram muita atenção, passaram a semana todinha se lembrando do que tinha acontecido. O resumo, irmão, da história: as pessoas, né, muitas vezes elas não dão importância, irmãos, na palavra de Deus, né? Muitas vezes as pessoas, elas vão para a igreja e voltam, irmão, do mesmo jeito, quando na verdade não é para ser assim, irmãos. A palavra de Deus, ela traz transformação. A palavra de Deus, irmãos, ela transforma, né? E às vezes, irmãos, a igreja, irmão, ela precisa se despertar para isso. Porque nós saímos das nossas casas para vir cultuar a Deus. Não é só um simples culto, irmão. Não é só ir à igreja e voltar do mesmo jeito, não, irmãos. Tem que haver transformação nas nossas vidas, né? E lá no Benjamin, irmãos, a gente muitas vezes se entristece muito com alguns irmãos lá, porque às vezes parece que as pessoas... não é nem aquele que fala, que a gente diz assim, né, entra no ouvido e sai no outro.
parece que nem ouvido tem, irmãos. Porque, de repente, irmãos, estão nas mesmas práticas. E a gente, irmão, fica triste com isso, se tristece. Às vezes a pessoa está ali na calçada ali, bêbado, caindo, e de repente você vai lá, conversa com a pessoa, você prega para ela, no outro dia ela vai para a igreja, senta lá, mas ali, irmão, ela entra ali e sai como se nada tivesse acontecido. A palavra, irmãos, ela tem que haver transformação de vida. Você lembra que eu falei que a salvação é individual? A mensagem não está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Mas a igreja atual, a igreja dos tempos de hoje, ela tem, irmão, que despertar para a vinda de Jesus. E muitas vezes as pessoas, irmãos, estão fazendo das igrejas rodoviárias, irmãos. As pessoas, elas entram na porta da frente e saem pela porta de trás. Enquanto, na verdade, Jesus, ele está querendo, irmãos, que a igreja desperte, que a igreja venha se preparar para a sua vinda. Muitas vezes nós questionamos, Jesus não veio ainda. Por que Jesus não veio ainda? Muitas vezes, irmão, a realidade é que ainda precisa muita gente ser salva. Ainda precisa, irmão, muitos crentes se converterem. Verdadeiramente. Amém? E é isso, irmãos, que eu queria tratar com meus irmãos nesta noite, que nós venhamos despertar, que nós não venhamos, irmãos, ser aqui como a igreja de Laodiceia. Amém? Nós venhamos, irmãos, ser cristão firme, ter certeza da salvação. Porque se nós, irmãos, não pregarmos a salvação, se nós não falarmos, se não ensinar, se não direcionar a igreja, irmãos, vai pagar um preço muito alto. E infelizmente é o que muitos estão fazendo, irmãos, né? Através dos maus testemunhos, eles estão destruindo a fé dos irmãos. E isso, irmãos, é totalmente, irmãos, ao contrário daquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Deus quer realmente encontrar uma igreja avivada, né? Certo que tem etapas, irmãos, que é dolorida, né? Tem etapas que precisa, né, de mais um tempo. Mas o tempo, irmãos, está passando. E a vinda de Jesus está próxima, irmãos, né? E a igreja, irmão, tem que despertar para isso. Amém? Amém? Porque não adianta nós apenas ler e não praticar, né? E isso, irmãos, é muito importante para nossas vidas, né? Então, para que a igreja, né, os avivados, né, os tementes a Deus, se preparem, continue semeando a palavra de Deus. Amém? Nós temos que continuar fazendo, irmãos, a nossa parte. Se você gosta de evangelizar, continue, irmãos, continue evangelizando. Se você tem desejo no coração, né, de sair às ruas pregando a palavra de Deus, irmãos, faça isso. Peça direcionamento pelo Espírito Santo de Deus, né? Sempre, irmão, com a chama acesa no coração, né? Essa chama, irmão, acesa no coração, ela pode incendiar outras vidas, né? E isso, irmãos, é o que Deus quer para nossas vidas. A igreja, irmãos, ela deve estar trabalhando, ela tem que estar ativa até a vinda de Jesus. Não podemos cruzar os braços para as coisas que estão acontecendo lá fora. É missão nossa, irmãos, pregarmos a palavra. Eu sempre comento com o meu amado irmão Diácono Francisco, irmãos, a gente sempre comenta que muitas vezes tem pessoas da nossa família ou próxima da nossa família que muitas vezes fica despercebidos as nossas vidas para eles, a nossa
o nosso amor pelas vidas, né? Muitas vezes nós não falamos para aquelas pessoas sobre a vinda de Jesus. Muitas vezes nós se privamos disso, irmãos, e nós não podemos, de maneira alguma, irmãos, deixarmos de pregar, principalmente para os nossos. Nós temos que fazer isso, né? Este ano, né? Esse mês de março, que é esse sábado que vem, no outro próximo sábado, nosso ministério, para a honra e glória do Senhor, está completando 13 aninhos de idade, né? Louvado seja o nome do Senhor. É com alegria, viu, irmãos, que a gente vamos comemorar esses 13 anos, né? Para a honra e glória do nosso Deus, né? Eu costumo dizer que não é 13 anos, mas é 12 anos e 12 meses, amém? Então, irmãos, o Ministério Sem Fronteira, irmão, ele tem essa preocupação em levar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do nosso pastor Flávio Neres, nosso pastor presidente. Ele tem se empenhado, irmãos, ele tem se doado em relação a ganhar as vidas para o reino de Deus, né? E eu louvo a Deus porque esse ministério, irmão, ele tem crescido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem evangelizado, ele tem ensinado, tem pregado a palavra de Deus pura e verdadeira, né? Você concorda comigo, irmãos? Amém. Nós somos testemunha disso, irmãos, amém? Então tem pregado a palavra, tem dado, irmão, oportunidade, tem ensinado, tem capacitado obreiros, tem levantado líderes, né? E eu vou dizer uma coisa, irmãos, não é todo ministério que faz isso, não. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque a Igreja Evangélica Sem Fronteira, ela tem o direcionamento do Espírito Santo de Deus, né? E esses 3 anos e meio, irmãos, não é 13 dias. Passamos muitas lutas, muitas dificuldades, mas em todas elas, Deus foi conosco, amém? Se nós estamos até aqui, irmãos, é porque Deus, ele está no controle das nossas vidas, né? E aí, irmão, nós temos que zelar, nós temos que prezar, zelar por esse ministério, né? Abraçando a obra como um bom soldado, né? Não tendo vergonha de pregar a palavra de Deus lá fora, ou onde o Senhor mandar. É missão da igreja, né? E o principal, irmão, dessa igreja, que eu louvo a Deus, que é a igreja que ora, amém? Os alicerces dessa igreja, irmãos, foi construído com oração, amém? E é por isso que é uma igreja firme. Você lembra que foi falado essa semana muito de firmeza? Firme, irmãos. 13 anos, irmão, não é 13 dias. Se está forte, é porque é uma igreja que ora e ela está firmada na rocha que é Jesus. Amém? E tem homens e mulheres de Deus que oram, que intercedem, né? E como eu falei, eu vou repetir mais uma vez. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Flávio Neres, da pastora Rosinha, que tem sido ajudadora, tem sido ali uma bênção, amém? Na vida desse servo de Deus. Assim também como tem o pastor Mário Flávio ali no setor H, a irmã Fabiana, né? Tem, irmãos, pessoas que são realmente, estão disponíveis a se doar nesse ministério. Temos obreiros capacitados, temos líderes, temos pessoas que abraçaram esse ministério, e realmente eu digo para você, meus amados irmãos, a recompensa está lá com ele. Agora, é como o versículo falou, né? Para aqueles que continuam até o fim, amém? Então, queridos, as dificuldades vêm, são muitas, as lutas, tem bastante. Certa vez eu falei para um amado irmão, ele disse: irmão, por que é que quando a gente está disponível na obra de Deus, o inimigo, ele se levanta com força? Eu disse para ele: te prepara,
porque ainda vem muita coisa aí para ti ainda. Ainda vem muitas lutas. O diabo, irmão, ele não está satisfeito com a da igreja estar de pé. Né? Porque muitos ministérios, irmãos, têm tido falência, têm falecido, têm morrido, melhor dizendo. É por isso, irmãos, que eu louvo a Deus, porque Deus, Ele tem cuidado do Ministério Sem Fronteira. E esses anos, irmãos, que nós passamos aqui, tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, né? Mas Deus, em todos os momentos, Ele tem cuidado de nós. Eu sou prova disso, irmãos. Deus, Ele tem cuidado de nós, né? E Deus, Ele é maravilhoso, é bondoso, misericordioso, né? E que Deus possa cada dia mais nos fazer colunas, né? Para que o Ministério Sem Fronteira possa cada dia mais estar firme. Eu louvo a Deus pela vida do meu amado irmão Francisco, o diácono Francisco, que tem nos ajudado ali naquela obra, irmãos, né? Aquela obra ali é do Senhor Jesus também, amém? Que você possa orar por nós, ore pelas nossas vidas ali, irmãos, ore pela vida dos seus pastores, ore pela liderança desta igreja, ore pelas vidas que hão de vir ainda, que eu creio que muitas vidas ainda vão ser resgatadas, não para a honra e glória do homem, porque o homem ele não é nada, mas para a honra e glória do Senhor nosso Deus, amém? Amados, essa é uma mensagem para nós refletirmos, e nós colocarmos o nosso coração, e nós estarmos, cada dia mais, esperto na vinda de Jesus. Então, a mensagem é essa: desperta, igreja, desperta, crente, amém? Que o Senhor seja louvado. Eu agradeço pelos ouvidos dos meus irmãos aí que escutaram a mensagem. Que Deus abençoe, que Deus cada dia mais possa fortalecer a vida de cada um dos meus irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus.